Óxidos são compostos formados por um elemento químico e oxigênio. Eles se classificam como óxidos moleculares, iônicos, anidridos, superóxidos, oximetálicos e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho de óxidos moleculares. Óxidos moleculares prevalece a ligação covalente. São óxidos formados por não metais e oxigênio. Como é a nomenclatura desses óxidos? A palavra, no caso de moleculares, vocês vão colocar a palavra oxigênio, mas seguida, né, dos prefixos mono, di, tri. Por exemplo, se são 3 oxigênios, trióxidos. Se são 5 oxigênios, pentóxido. E assim por diante. Mais a palavra, mais o nome do não metal, né, do elemento químico. Então, por exemplo, ó, CO só tem um oxigênio, então o prefixo é mono. Mono mais óxido, então monóxido de carbono. CO2 são 2 oxigênios, então dióxido de carbono. SO3, trióxido de enxofre. E aqui no caso, 7 oxigênios, então heptóxido de dicloro, porque são 2 átomos de cloro. Óxidos iônicos são formados por metais e oxigênio, com exceção de alguns óxidos de manganês e o óxido de cromo, que apresenta o caráter covalente. Como que é a nomenclatura dos óxidos iônicos? Né? A palavra óxido, de e o nome do elemento. Tá? Então, é mais simplificado ainda. Então, N2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. Aqui no caso, olha, no caso do cobre, do ferro e de outros elementos que têm mais de uma valência, então vai prevalecer a mesma questão de ácido e base. Por exemplo, Cu2O, óxido de cobre 1. Ou pode ser também óxido cuproso. Óxido de ferro 3, F2O3. Pode ser chamado também de óxido férrico, porque o ferro ele tem NOx mais 2 e mais 3. Como aqui é mais 3, é um número de oxidação maior. Então, eu posso usar a terminação ico. Então, óxido férrico. Tá? Óxidos iônicos. Ainda outros exemplos. Ó. Aqui, né, foi o que eu acabei de falar, no caso do ferro, no caso do cobre, né, obedecendo os mesmos critérios usados para ácidos e bases. Agora, óxidos ácidos, ou também chamados anidridos, são óxidos que são formados a partir da desidratação de ácidos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ácido sulfúrico. Se eu retirar uma molécula de água aqui, eu vou ficar com SO3, né? Que a gente chama de trióxido de enxofre, ou também pode ser chamado de anidrido sulfúrico, porque ele é originado do ácido sulfúrico. Quais são as reações dos óxidos ácidos? Eles podem reagir com a água, formando ácidos, e pode reagir com as bases, formando sal e água. Então, por exemplo, SO3 mais H2O, eu tenho ácido sulfúrico. CO2 mais água, ácido carbônico. Pentóxido de dinitrogênio mais água, eu tenho ácido nítrico. O SO3 reagindo com base, eu vou ter um sal e água, sulfato de sódio mais água. A base, hidróxido de cálcio mais CO2, eu vou ter um sal também e água. Os óxidos básicos, a mesma coisa, né? Só que com água eles vão formar base. E com ácido eles vão formar sal e água. Então, aqui alguns óxidos, né?
metálicos, reagindo com a água, produzindo as bases. E também, olha, reagindo com ácidos, formando sal e água. Óxidos nêutrons, ou também chamado de óxidos indiferentes, eles não reagem com nada, né? E são esses três aqui, ó. O monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio. Peróxidos. Os peróxidos são compostos também formados por oxigênio e metal ou não metal, mas com o número de oxidação do oxigênio valendo -1. Então, aqui, H2O2, né, peróxido, a palavra peróxido e o nome do elemento químico, quer dizer, peróxido de hidrogênio. Aqui, peróxido de sódio. Aqui, peróxido de cálcio. E também tem os superóxidos, onde o oxigênio apresenta NOx -0,5. Aqui um exemplo, né? Superóxido de hidrogênio, o NaO2, superóxido de sódio.